Vamos conversar então agora sobre essas notícias com o Miguel Stedley, que é editor do Ponto Newsletter, uma produção do Brasil de Fato. Eu já estou com ele aqui, com saudades inclusive, fiquei essas 2 semanas fora, não conversei com o Miguel. Tudo bem, Miguel? Como você está? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Saudades também da gente costurar, né? Fazer o nosso tricô das movimentações políticas. Nosso tricô de toda quinta, tá certo. Tava com saudades de entender melhor, inclusive, esse cenário com você por aqui. Miguel, vamos abrir falando sobre essa novidade quentinha. Então, apareceu agora que é essa aprovação em 2 turnos da PEC dos precatórios no Senado Federal. Pelo que eu entendo, assim, desse novo texto que chegou até o Senado, tem 2 mudanças importantes, que é a condicionante desse programa que vai ser criado a partir da PEC dos precatórios, né, viabilizado com a PEC dos precatórios, ser estendido para além de 2022, então, assim, um programa mais robusto, né, que tenha uma duração maior. Então, tem também um ponto que diz que qualquer verba que seja arranjada, viabilizada, vai ser encaminhada para programas sociais. Isso também está taxado ali no texto, então essa verba fica meio que carimbada para programas sociais. Mas eu estranhei num primeiro momento a oposição votando a favor dessa PEC dos precatórios, porque existiam várias críticas para que essa PEC não fosse aprovada, né? Então eu queria te ouvir sobre isso. Tem um terceiro elemento também, Thalita, que contribuiu para mudar a posição da oposição, que além desse compromisso, né, de que todos os recursos sejam usados em programas sociais e a consolidação do Auxílio Brasil como um programa social permanente, né, uma terceira medida importante que o relator apresentou hoje para essa votação, o senador Fernando Bezerra, foi também de reduzir o prazo que o governo poderia usar essa medida de postergar o pagamento dos precatórios, né? Então, o Senado reduziu em 10 anos o prazo. Inicialmente, o governo queria até 2036 e esse prazo foi diminuído em 10 anos até 2026, né? A oposição, ela ficou numa situação, eu não digo incômoda, né? Mas numa situação difícil, porque a bandeira da oposição, na verdade, é eliminar o teto de gastos, né? Há uma análise perfeita e correta de que o teto de gastos aprovado no governo Temer, ele engessa qualquer tipo de investimento do Estado nos próximos anos. Então, o debate que realmente a oposição quer fazer, né, e que tem posto, é de que nós precisamos superar o teto de gastos. Para a gente ver como ele é absurdo, o próprio Fundo Monetário Internacional diz que essa é uma política já superada, né, e que na época da aprovação não entendia porque que o Brasil tinha adotado esse mecanismo. Obviamente, porque engessa o Estado e abre espaço para o capital, né? Então, essas 3 medidas acabaram, de alguma maneira, favorecendo para que a oposição, nesse momento, aprovasse a PEC, com a garantia de que esses recursos vão para os programas sociais. Isso, na minha opinião, nos leva a acreditar que o assunto não está resolvido, porque ela volta também em 2 turnos agora para a Câmara, né? Ela já tinha sido aprovada na Câmara, vai no Senado, retorna, né? E porque a grande bandeira do Centrão é que esse recurso liberado pelos precatórios fossem para emendas, né? A gente se lembra que quando o Bolsonaro insinuou de usar para reajuste de servidores, etc., o Centrão chiou, né? Falou, não, esse dinheiro é para as emendas. E o grande bunker do Centrão está na Câmara dos Deputados, mais do que no Senado. Então eu não sei se esse acordo que o Fernando Bezerra conseguiu costurar no Senado hoje, né, hoje pela manhã e agora para votação à tarde, se ele vai permanecer quando chegar para os 2 turnos na Câmara dos Deputados. É algo a se ver, né? Sim. Eu lembro sempre daquela fala do ex-presidente Lula, em que ele comenta o Auxílio Brasil, dizendo é preciso um programa social que viabilize essa renda para os brasileiros, né? Então, assim, a discussão tem que ser maior do que ser eleitoreiro ou não a criação desse programa no momento. O brasileiro está precisando desse dinheiro e isso precisa ser viabilizado de alguma forma. Então, entendo, de repente, a oposição ter votado nesse sentido, porque agora fica caracterizado que esse programa não vai acontecer só em 2022, e daí sim, com uma característica muito eleitoreira, né? Mas sendo um programa mais robusto, com uma duração maior, daí realmente é de se pensar e de se analisar, porque o brasileiro está precisando disso. Vamos falar sobre André Mendonça? Diga, você quer complementar alguma coisa? Não. Eu estava concordando contigo, exatamente.